Boa noite. É com alegria que estamos aqui novamente nessa sexta-feira para compartilharmos, alguns aspectos da doutrina espírita. E especificamente hoje tratando de um pensador, de um filósofo, pesquisador do espiritismo, que é Herculano Pires. Na verdade, uma sequência de três palestras que a gente fez estamos fazendo ao longo de setembro. No começo do mês, a Luciane Treira fez, então, Educação para a Morte, que foi uma obra do Herculano. Na semana passada, dia 12, o Ricardo Monteiro trabalhou, então, a biografia desse pensador, Herculano Pires, o apóstolo de Kardec, e aí trouxe algumas obras, enfatizou o Espírito e o Tempo, que é uma obra muito importante. E eu venho hoje aqui, então, com um outro livro, que é O Sentido da Vida. Vejam bem, tema forte. Eu digo forte porque ele é profundo. Para todos, eu acredito, não quero correr o risco de generalizar, mas eu acredito que grande parte das pessoas, em algumas de suas encarnações, deve ter se perguntado um dia, qual o sentido da vida? Por que nascemos? Por que morremos? Por que batalhamos tanto na vida, enfrentamos doença, temos momentos de alegrias e alguns outros momentos muito tristes? E Herculano Pires traz nesse livro, como filósofo que é, um tratado, posso dizer um tratado de filosofia, tratando desse sentido, falando também da rotina do homem, falando da sua rotina, pensando no sentido da vida, mas também analisando com muita propriedade algumas correntes filosóficas que já pensavam nesse tema. Pensando, para quem não teve a oportunidade de assistir as outras duas palestras, e a do Monteiro, que tratava da biografia dele na semana passada, só uma passadinha pelo o que foi Herculano Pires. Herculano Pires foi mestre em Filosofia da Educação na Faculdade de Filosofia de Araraquara, e membro da Sociedade Brasileira de Filosofia, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e fundador do Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo, que presidiu por longos anos, diretor da União Brasileira de Escritores e vice-presidente do Sindicato dos Escritores de São Paulo. Alguma coisa só para nos situarmos de quem é o Herculano Pires. Ele se encarnou em 1979 e tem várias obras. Ele é espírita desde os 22 anos de idade. Ninguém no Brasil e no estrangeiro mergulhou tão fundo nas águas cristalinas da codificação kardeciana do que ele. Quem diz é quem escreveu esse livro, o apóstolo de Kardec, o Jorge Rizini. E a gente lendo alguma coisa e assistindo, que hoje pela internet a gente tem a possibilidade de assistir algumas palestras, alguns temas que tratam do Herculano Pires, e alguns palestrantes assim unânimes em falar da importância do Herculano, de como ele tratava a filosofia com muita propriedade, com muito conhecimento. Como ele, o que diz aqui, o Jorge Rizini, como ele realmente soube tratar a parte filosófica da doutrina espírita, pesquisar e escrever. Mas o sentido da vida. Eu antes quero só dizer para vocês que, como é um livro, é uma obra que a gente vem tratar aqui, eu coloquei alguns trechos nos slides. Não é um recomendado que a gente tenha trechos muito grandes nos slides, fica até difícil de ler. Mas como é uma obra e a gente precisa dividir com vocês em um prazo aí de 40 minutos, é muito difícil a gente trabalhar especificamente nos pormenores da obra, então eu coloquei alguns trechos. Se tiverem dificuldade para ler, pela iluminação, enfim, não se preocupe, a gente vai lendo e vamos comentando. O fardo da existência torna-se demasiado pesado para a criatura humana, quando, vencendo os primeiros anos de ilusão e de fácil entusiasmo, ela se encontra envolvida
na dura e monótona rotina cotidiana. Na nossa existência, naquele momento que às vezes a gente até comenta, pô, que saudade da infância, que a gente não tinha preocupação, ou que saudade da adolescência, né, naquela empolgação toda que temos para a vida, o momento das paixões, tem preocupações, claro que tem, mas tudo com muita empolgação. Mas chega um momento que o Herculano trata aqui, em que nos deparamos com a responsabilidade, com a dura e monótona rotina cotidiana. E é neste momento, então, que vem essa questão: qual o sentido da vida? Para que estamos aqui? Por que nascemos? E Herculano vai trabalhar nessa obra, então, algumas situações, algumas correntes filosóficas. Porque se pensarmos a vida só enquanto vida corpórea, só enquanto vida física, ela parece que perde o sentido. O que a doutrina espírita nos traz, como o homem, a mulher, o ser humano, como um espírito transcendente, imortal, ela nos passa, sim, um sentido para a nossa vida. Sobrevém para o homem o cansaço das obrigações que o escravizam, o perigo constante da doença, do desemprego, dos acidentes e da morte, para ele mesmo e para os que lhe são mais caros, a incerteza dos dias futuros e a angústia das dificuldades financeiras. A gente não escapa disso. Em algum momento da vida, a gente vai ter algum problema financeiro, a gente se preocupa com uma doença e até mesmo com a morte. E a preocupação não é só conosco, a preocupação são com aquelas pessoas que nos são queridas. A preocupação com os mais novos, com os filhos, com os sobrinhos que me viram, com os avós, com os pais. Não tem como a gente escapar dessa preocupação. É como se realmente batesse um cansaço, que são as palavras do Herculano Pires que estou falando aqui. E então existe essa preocupação e o questionamento sobre esse sentido da vida. O Espiritismo renovou fundamentalmente a concepção humana da vida e do mundo, ensinando ao homem que ele não nasceu para gozar, nem para sofrer, mas apenas para evoluir, para progredir. Como tudo evolui e progride ao nosso redor, na natureza e na própria sociedade. Quando eu disse que o Herculano tratava, que era um tratado de filosofia, e ele analisava algumas correntes nesse livro, e ele usando filosofia, então, ele duvida, ele critica e ele argumenta essas correntes. E ele, então, ele passa, então, pelo crivo da dúvida, ele critica e ele argumenta, então, fundamentado no Espiritismo. E é onde ele vem dizer, então, que o Espiritismo renovou fundamentalmente, ensinando o homem que ele não nasceu. A nossa vida, nós não nascemos nem só para festas, para alegria, mas também não nascemos só para sofrer. Nós estamos sujeitos a uma lei, uma das leis morais, que é a lei do progresso. Uma lei divina, eterna, imutável, que todos estamos sujeitos. Nós nascemos para progredir. E ele questiona, nesse livro, as pessoas que combatem essa questão da evolução. Porque tudo ao nosso redor progride. Tudo. Porque só o ser humano iria ficar à parte na evolução? No século XIX, quando Kardec lançava o Livro dos Espíritos, surgia a doutrina espírita, Charles Darwin também lançava a Evolução das Espécies. E tem um filme, tem um livro também, mas eu vou dizer o filme que é mais fácil de analisar e de ver do que o livro, que é A Criação, um filme novo que surgiu, que trata do Darwin. E trata, nesse filme tem uma imagem de um pássaro que cai, ele morre como um fruto, morre, entra em decomposição, e toda aquela filmagem mostrando a transformação dos outros animais que vêm comer, enfim, toda uma transformação.
tudo, já dizia Lavoisier, né? Nada na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Tudo evolui. Se nós analisarmos há 20 anos atrás a questão da telefonia, dos computadores, da tecnologia, um pouco mais de 30, 40 anos atrás, é notório, é visível a evolução, o progresso que houve material. E por que o homem também não vai evoluir moralmente? No céu e no inferno, eu não me lembro o item agora em a página, tenho muita dificuldade para gravar isso, mas ele diz: cada existência é um passo a mais na marcha do progresso. Cada existência, cada encarnação que temos, estamos evoluindo. E segundo o que o livro O Sentido da Vida do Herculano traz, esse seria o sentido da vida. Progredimos. Nascermos e morrermos para progredir. E nascer novamente. Ele tem um outro capítulo, vejam bem que eu coloquei alguns trechos bem grandes aqui, né, que eu vou lendo para vocês. Porque eu tenho uma mania, eu vou lendo e vou me empolgando com as coisas. Ou porque eu gosto ou porque eu não gosto. E lá em casa, eu e a André, a gente lê mais ou menos as mesmas obras, porque a gente tem a mesma formação de faculdade e no espiritismo, e eu sou aquele chato que fico, né, lendo e toda hora falando e debatendo e chamando, né, e para saber a opinião, enfim. Agora imagine eu preparando, pessoal, um livro tão importante quanto esse, e pensando que tinha que trazer para vocês aqui. Eu digo: mas isso aqui tem que ir, isso aqui tem que falar, né? É muito difícil a gente peneirar, fazer essa triagem. Vejam bem, nesse capítulo, Deus e o homem. Ora, se compreendermos que o homem não é seu corpo animal, mas o espírito que anima esse corpo e realiza através dele a sua evolução na vida terrena, veremos que as palavras da Bíblia não foram prejudicadas pela interpretação espírita de Deus. E veremos também que há uma relação mais íntima e profunda de essência e não de forma entre Deus e o homem, do que a relação materialista estabelecida pelos exegetas bíblicos das várias religiões. Como eu dizia no começo, o Herculano Pires, ele vai fazer uma análise filosófica de algumas correntes. Materialista. E vai pegar uma corrente materialista que é otimista, que aí engloba Marx e Engels, que engloba Epicuro, que ele cita no livro, e uma outra corrente materialista que ela é pessimista. E mais ainda, a corrente espiritualista. E essas correntes, então, ele combate da seguinte forma. Primeiro, a primeira corrente, que ela é uma corrente materialista. Mas é uma corrente materialista otimista, por quê? Porque acredita na vida e acredita no homem. Então, acredita só naquela existência, só no material, mas acredita que é importante ser uma pessoa de bem, acredita que tem que trabalhar, né? Respeitar o próximo. A corrente materialista, que ela é mais pessimista, que é o ceticismo, ela já não tem muito, é meio indiferente com o próximo, indiferente com a situação de pobreza, indiferente, inclusive vários casos de suicídio de filósofos, porque no momento em que aperta a dor, que aperta a situação na vida, uma das saídas é fugir da vida. Essa é uma corrente. E mais a corrente espiritualista, então, que critica o espiritismo, porque o espiritismo vê Deus, ama Deus a partir dos seus atributos. E não com aquela visão bíblica, né? Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. O espiritismo vê, ali como diz, o homem não a partir do corpo, mas a partir de um espírito imortal. Essa é a semelhança. Na lei do progresso nós vamos atingir alguns desses atributos de Deus: bondade, justiça, caridade. E por isso que é criticado. O Herculano traz esse livro. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão ver. Por que tem essa crítica? Porque não é aquela visão de Deus barbudo, né, velhinho, sentado num trono e dando punição. Não é uma imagem bíblica, né, tradicional e, me desculpa, mas machista, né?
Deus, homem, sentado no trono, velhinho, de barba, dando as ordens. E fez o homem a sua imagem e semelhança, o homem. E a partir daí do homem, então, pega uma costela e faz a mulher. Está tudo pronto, vamos fazer a mulher. Só um parênteses. Já que estamos falando nisso, né? Dizem, tem uma história, só para descontrair. Diz que está Adão empolgado com a criação, feliz com a criação, querendo conhecer tudo, né? Sozinho. Aí pergunta a Deus, o que é preocupação, dor de cabeça, incomodação? E Deus diz, me dá uma costela que eu te mostro. Só para descontrair, mas ele só. Se a gente... Hoje eu não durmo em casa, eu acho. Mas, só para descontração, mas é isso que o Espiritismo, que a doutrina espírita, que o nome trata bem nesse livro, é amar a Deus pelos seus atributos. Tanto é que Kardec, quando pergunta para os espíritos sobre Deus, ele pergunta, que é Deus? E não, quem é Deus? Que é Deus? E aí os espíritos respondem. Inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E vejam bem, e aí partindo de amar a Deus pelos seus atributos, olha o que ele cita no livro, que é muito interessante, porque ele trata de filosofia, de ciência, como habilidade. A ciência também pode ser definida como um ato de amor a Deus. Pois o que procura a ciência, se não descobrir a verdade, se a ciência quer descobrir a verdade, e a verdade é um atributo de Deus, a ciência é um ato de amor a Deus. Veja que interessante. E é por isso que o Espiritismo, a gente trabalha, né, com 3 pilares: filosofia, religião e ciência. Materialismo e idealismo, outro capítulo do livro. A existência do Espírito não nos é apresentada como abstração de verificação impossível, mas como realidade que pode ser objetivamente comprovada. Se trata o Espiritismo como ciência. Principalmente, pessoal, através do que se vê, do que se trabalha na mediunidade. Agora, quinta-feira, a gente vai ter uma palestra aqui na casa, né, com o Afro Stefanini, trabalhando nisso, esse tema, que é a mediunidade. E o Espiritismo, então, busca essa comprovação, que ela é científica, além de filosófica. E ele diz, na realidade, o Espiritismo não é nem materialista, nem idealista. Ele é simplesmente realista. Porque os idealistas dizem o seguinte, os que são ele fala ali no livro das pessoas que têm esse outro lado mais espiritualista, que tratam então que o Espiritismo, que é tratar do transcendente, do espiritual, de uma maneira muito material, observando como ciência. De outro lado, o materialista questiona que o Espiritismo quer fazer ciência, quer trabalhar com suposições, que é com a vida após a morte. E o Herculano responde, o Espiritismo não é nem materialista, nem idealista. Ele é realista. Tanto é que tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo ele está aberto para novas verdades. Se surgir uma nova verdade, o Espiritismo vai aceitar. O Espiritismo, a doutrina espírita, prega, através de suas obras, da codificação, a fé raciocinada. Aquela fé que podemos, ao longo do tempo, ao longo dos anos, colocar em prova com as novas correntes que surgem. É uma fé pensada, não uma fé cega. Uma fé raciocinada. Um outro capítulo, sobrevivência e imortalidade. Somente a concepção espírita, aliás comprovada pela observação, que nos fala da imortalidade pessoal, oferece ao homem a visão real do seu destino. E mais do que isso, da sua responsabilidade em face da vida e do mundo. E aí ele trata no livro novamente, pegando aquelas correntes. Primeiro, a corrente que é materialista é essa existência e depois não tem mais nada. Que compromisso que tu assume com isso? É essa existência, depois não tem mais nada. Onde é que está o compromisso?
Em algumas religiões mais tradicionais, em algumas doutrinas espiritualistas, em algumas, que tem aquela ideia das provas, das penas eternas, ou céu ou inferno, também. Ou eu sou bom em uma existência para ir para o céu, ou eu sou mau e vou para o inferno, ou eu me engano e acho que sou bom, né? Depois eu morrer eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. A concepção espírita, quando fala da reencarnação, da imortalidade do espírito, está nos colocando num compromisso. Num compromisso. O planeta que nós não cuidarmos hoje é para nós mesmos, quem sabe daqui a algum tempo, reencarnado nele. Não só para os nossos filhos, para os nossos netos, para nós mesmos. Veja que situação, que compromisso que a doutrina espírita coloca. E enquanto não se tem conhecimento disso, a gente comete os erros, né? Tem uma gravidade. Quando tu tem a consciência disso e você continua cometendo alguns erros, aumenta, né, a gravidade desse erro. Do empirismo à ciência. Vocês podem ver, eu procurei de cada capítulo trazer um pensamento do Herculano. Esta doutrina espírita não é propriamente uma religião no sentido clássico do termo, que implicaria organização sacerdotal, sistema litúrgico e sacramental, mas é religião no sentido natural do termo, como norma espiritual de conduta humana. Aí ele cita no livro vários espíritas que são espíritas, mas eles não ficam sem batizar o filho, não ficam sem fazer um casamento na igreja, porque, vejam bem, o espiritismo, como ele diz, não tem, no sentido clássico do termo, não tem organização sacerdotal nem sacramental. Hoje quem está aqui compartilhando com vocês alguns pontos da doutrina, sou eu que sou um estudante, estou engatinhando, sou um estudante da doutrina. E assim as pessoas que sobem aqui são trabalhadores e estudantes que estão aprendendo. E cada vez que a gente prepara uma palestra aqui, a gente ganha muito mais, porque a gente aprende muito mais, né, preparando essa palestra. Mas vejam bem a importância. E até enfatizando que quando surge a doutrina espírita, que Kardec está organizando a codificação, a ideia é dar subsídios para as religiões. Porque o século XIX é um século muito forte em materialismo. É um século que a Revolução Industrial está a pleno vapor. As cidades estão crescendo. As pessoas estão vindo do campo para a cidade para trabalhar nas fábricas, em situações precárias, miseráveis. E começam a questionar as religiões. Então o materialismo ganha força. E a doutrina espírita vem então como um auxílio importante para as religiões. É o fato de algumas religiões refutarem o espiritismo que acabam então tornando o espiritismo uma religião também. Kardec diz: o sobrenatural se esvai à luz da ciência, da filosofia e do raciocínio, como os deuses do paganismo desapareceram à luz do cristianismo. E é verdade, o sobrenatural se esvai. À medida que a gente conhece a doutrina, a gente começa a ter um outro pensamento, começa a pensar de uma forma diferente. Eu sempre tive esse encantamento pelo sobrenatural, até de querer ver filme de terror. Enfim, André me questiona: não vamos ver filme de terror? Mas eu ainda tenho esse erro comigo, porque isso é outra coisa, a gente tem que peneirar muito, cuidar o que a gente bota na mente da gente, que leva para dentro da casa da gente. E eu sempre gostei muito de ver, mas com o tempo vai perdendo a graça. Tu vê aqueles filmes que tratam de sobrenatural e tu já começa a fazer uma leitura diferente. É como diz aqui, o sobrenatural se esvai à luz da ciência. O que acontece é a vida continua. Acaba a vida corporal e continuamos como espírito. Agora vem um outro ponto importante de sociologia espírita, um outro capítulo. Ele está trabalhando a filosofia e de repente ele vem e fala de sociologia. E aí entrou no campo que eu estou atuando hoje na sala de aula, que é a sociologia.
E ele diz assim: os princípios da sociologia espírita encontram-se, pois, nas próprias páginas do Evangelho. Resumindo-se, no ensinamento: amai-vos uns aos outros. E trabalhando sociologia, a gente diz assim: a socialização é importante para o ser humano. O ser humano precisa do seu semelhante para a perpetuação da espécie, precisa para criar o simbolismo, enfim, para criar história. A socialização é que vai fazer a gente ser realmente humanos. Isso a gente trata em sociologia, na disciplina, na ciência criada por Comte e depois disseminada por Durkheim, por Marx, a gente fala isso. E essa vivência com o semelhante, que trata a sociologia, é o que a sociologia espírita fala. Amai-vos uns aos outros, respeitem uns aos outros. Para vivermos em sociedade, precisamos que sejamos respeitados e que nos ajudamos. Isso pode parecer uma utopia para os homens materialistas, que não creem na força da verdade, na influência dos grandes princípios sobre a mente humana e principalmente naquilo que podemos chamar o sentido da vida. Mas as leis do progresso conduzirão o mundo fatalmente a esse estágio superior da civilização. E é novamente a gente falando daquela lei moral, da lei do progresso. Como estamos vendo materialmente, intelectualmente, o mundo evoluir, está aí às vistas para a gente poder ver, não tem como evitar. O mundo vai melhorar moralmente. Por mais que a gente veja na televisão, veja na internet, veja barbaridades acontecendo, mas é um processo de transição que vivemos. E o mundo vai melhorar. É uma lei, como a lei da gravidade. Se largarmos aqui esse copo, sabemos todos que vai cair o copo, vai para o chão. A lei do progresso também. Ela é uma lei divina e vai se cumprir. Cabe a nós o tempo que vamos levar, ou mais ou menos. Num outro capítulo, ele trata do Espiritismo e Cristianismo. Aí ele cita o Evangelho segundo João, capítulo 14. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará com vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. No versículo 26 do mesmo capítulo: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O Herculano cita essa passagem do Evangelho para falar do Espiritismo como o caminho, a sociologia espírita. Amar a Deus, um outro capítulo do livro. O Espiritismo nos coloca em face tão somente dos atributos de Deus. É, pois, pelos seus atributos que os devemos amar. Já citamos isso antes, né? O Espiritismo nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, segundo a lição dos textos sagrados. E nos mostra, aliás, que é absolutamente indispensável fazermos isso, se quisermos cumprir nossa tarefa terrena. Alcançar o objetivo supremo da nossa encarnação nesse planeta expiatório. Amando a Deus sobre todas as coisas, através daquilo que de Deus podemos conhecer, que são seus atributos, seremos capazes de realmente colocar Deus acima de tudo e de todos. É o que ele quer falar, então. Pensando Deus a partir dos seus atributos, a gente então consegue colocar Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí se consegue, pensando só no velhinho barbudo lá no trono, mandando calabouço, mandando punindo. É difícil a gente colocar. É mais por medo do que por outra coisa. Pensando nos atributos de Deus, a gente consegue então manter um padrão de vida em que Deus está acima de tudo. O Espiritismo nos oferece uma nova concepção da vida e do mundo.
capaz de transformar a terra. De vez que o Espiritismo nos mostra um objetivo para a existência do homem na terra, e que compreendemos esse objetivo, não se poderia aceitar que continuássemos de braços cruzados, esperando que as forças da vida nos impulsionassem, sem nada fazermos de nós mesmos, em favor do nosso avanço naquele sentido entrevisto. Não tem, gente, como ter o conhecimento da doutrina e continuarmos de braços cruzados. À medida que estudamos a doutrina espírita, percebemos que nós precisamos, sim, colocar mãos à obra, ir ao trabalho, melhorarmos como pessoa, e a partir daí, de tentarmos melhorar como pessoa, poder melhorar o ambiente que vivemos e aos poucos ir expandindo isso para conseguirmos então fazer alguma coisa pelo planeta. É uma responsabilidade. O homem vive para quê? Para melhorar a si mesmo e melhorar os demais, para evoluir de animal a espiritual, para transformar os seus instintos e intuições, para alcançar sempre planos mais elevados para os seus sentimentos e a sua capacidade espiritual de percepção do universo. Se assim é, por que motivos havemos de continuar fechados no pequenino mundo das nossas aflições cotidianas, atormentados por mil problemas passageiros, que nada significam para a nossa vida terrena? Vejam só essa passagem. Se assim é, por que motivos havemos de continuar fechados no pequenino mundo das nossas aflições cotidianas, atormentados por mil problemas passageiros, que nada significam para a nossa vida infinita? Filosofia pura de vida. Para encerrar, gente, primeiro dizer o seguinte: o que eu falei hoje aqui, o que tratei hoje aqui, é uma gotinha no oceano do que é essa obra do Herculano Pires. Quem tiver a oportunidade de ler, de estudar, por favor, leia, que vale a pena. É o mínimo o que foi trazido aqui. Eu quero agradecer a Luciano por ter me convidado para fazer esse projeto no aniversário do Herculano, pois eu tive a oportunidade de conhecer essa obra, não conhecia o autor, e realmente é um trabalho muito grande. E quando eu deixo esse pensamento no final, por favor, irmãos, de forma alguma queremos colocar, minimizar as dores, os problemas que nós temos e que cada um de nós sabemos que temos. Só nós sabemos as dores que sentimos, ou de uma doença, ou da perda de um ente querido, ou de um problema financeiro. Nós sabemos o quanto dói. Nós sabemos, não é isso, não é minimizar. Mas nós temos que ter em mente que Deus também sabe o que passa no coração de cada um. E que, através da prece, nós temos condições de colocar isso para fora, de entrar em contato com o Pai, que é todo poder, que é toda bondade, que perdoa sempre, e conforme nos diz a doutrina espírita, nos dá todas as possibilidades para melhorarmos, todas as possibilidades. A reencarnação que a doutrina prega é isso, é a oportunidade que temos. Não somos condenados, Ele sempre vai nos receber, sempre vai nos perdoar. É um Pai de bondade, é assim que nós temos que pensar. E o sentido da vida é o progresso. É o progresso, é melhorarmos. O sentido da vida é a vida. Mas, gente, olha só que notícia boa, né? A vida eterna. A vida não termina. Eu quero encerrar com isso, dizer que somos espíritos imortais. Com alegria, com otimismo. Quero agradecer pela presença, pela atenção de todos, e que Deus nos acompanhe nas nossas casas. Obrigado.